Pastor Gilmar, eu falei com ele da tarde, disse que eu tinha uma agenda para hoje, e foi desmarcada. Eu disse: pastor, me dá o privilégio de sentar e poder me ouvir. Ele disse: não, pastor, já que você vai, você prega. Eu falei: pastor, fique à vontade. Ele me dá essa condição de falar a palavra de Deus, e ele também me dá uma segunda liberdade de discorrer um assunto que estiver no meu coração, e não precisamente o tema que está se tratando ao longo desses filmes. Muito obrigado, pastor Gilmar, por esse carinho, pela essa acolhida aqui, e só Deus para ali recompensar e realizar todos os desejos do seu coração e do coração da sua família. Muito obrigado, Deus seja louvado. Capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, a partir dos versículos de número 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir dos versículos de número 3. Diz assim a palavra de Deus: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Em outra versão diz palavras persuasivas. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Repita comigo: ordem, firmeza. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor? Repita comigo: Jesus, Senhor. Assim andai nele radicados. Tem outra versão que diz arraigados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Tem uma versão que mais se aproxima do texto original, que é a expressão fluindo, porque a ideia aqui é de um rio. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Essa palavra enredar era uma palavra usada para um mercador de escravo, alguém que prendia, alguém que dominava o escravo e fazia dele o que bem entendia. Aí Paulo está dizendo: cuidado que ninguém venha vos fazer escravos com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Pule para o versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Tomai os assentos. Glórias ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero sintetizar essa palavra hoje, pelo menos em 4 partes. Eu quero falar sobre os predicados ou as características de uma igreja verdadeira. Depois eu quero prosseguir com o proceder da igreja verdadeira. Em terceiro lugar, eu quero falar da firmeza da igreja. E em último lugar, eu quero expressar para os irmãos o que o Senhor Jesus Cristo já fez por esta igreja verdadeira que somos nós. Bom, para efeito ainda de introdução, o apóstolo Paulo está escrevendo o seu maior tratado cristológico. Se a carta de Paulo aos Romanos é considerado o maior tratado teológico, a carta de Paulo aos Colossenses é considerado como o maior tratado cristológico que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes que estavam em Colosso. Mas o que chama a minha atenção é que Paulo vai escrever o maior tratado cristológico para uma igreja pequena, sem expressão. A cidade de Colosso, quando recebe esta carta de Paulo, já não tinha nenhuma influência política. Essa cidade não tinha nenhuma influência econômica ou militar. Haja vista que a mesma já tinha sido abalada por vários terremotos, abalos sísmicos, e essa cidade estava em destroços, estava em ruínas. A cidade de Colosso tinha sido ofuscada
pela glória de Laodiceia e Hierápolis, que ficava aproximadamente 10 quilômetros de Colosso. Laodiceia era o centro dos milionários, dos bancários, era onde tinha as águas medicinais. Bom, e o que acontece é que quando Paulo escreve essa carta para essa igreja simples, uma igreja humilde, uma igreja pequena, Paulo não economiza palavras para escrever uma carta tão profunda para uma igreja tão aparentemente insignificante aos olhos dos homens, mas Paulo escreve o maior tratado cristológico para uma cidade pequena, para uma igreja em destroços, para poucos crentes. Isso nos ensina que às vezes as pessoas preparam mensagens para entregar para grandes auditórios. Quando chega lá não era o que ele pensava. Eu já vi até pregadores fazendo isso. Eu vou entregar esse mensajão para essas meias dúzias de gatos pingados. Não posso gastar uma mensagem dessa para poucas pessoas. Primeiro que nós não somos gatos, nem tão pouco somos pingados. Somos a noiva do Cordeiro. A mensagem que devemos pregar para 1000, devemos pregar também para 10 pessoas, porque a igreja do Senhor merece a palavra de Deus. E Paulo vai escrever essa carta. Por quê? Porque havia aquela região ali de Hierápolis, aquela região vale do rio Lido, aquela região estava sendo fortemente atacada e bombardeada por uma seita. Que seita era esta? Eram os gnósticos ou os agnósticos. Quando uma seita vem aberta, quando uma seita vem escancarada, há quem diga que ela não traz muito, ela não intimida muito, mas o pior é quando uma seita, ela vem misturada, ela vem miscigenada e mesclada com a verdade. E os gnósticos nada mais eram do que uma mistura, uma miscigenação do cristianismo com o judaísmo, misturado com o ascetismo, com o pragmatismo. Então essa junção, surgiu essa seita, e isso preocupou o coração do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo implanta e prega o evangelho da graça. Paulo prega o evangelho de Cristo, é um enfoque preciso. Observa que quando Paulo chegava numa cidade, ele não chegava para se autogloriar, ele não chegava numa cidade para montar um fã-clube espiritual, ele não chegava numa cidade para dizer que ele era o grande maioral, o grande bandeirante do cristianismo. Haja vista que tinha conteúdo e bagagem para isso, mas ele sempre frisava a glória para Jesus, porque dele e por ele. Até hoje tem um hino cantado no Brasil, e o autor desse hino foi Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E era um homem que conhecia um pouquinho de alguma coisa. Paulo conhecia pelo menos 693 preceitos, 965 mandamentos. Paulo conhecia 1050 regulamentos a respeito do sábado, conhecia 365 ordens e 248 proibições acerca da lei, daquilo que podia e o que não podia fazer. Conhecia a filosofia de Creta, a filosofia dos estoicos, a filosofia dos epicureus. Ele falava pelo menos grego, hebraico, aramaico e latim fluentemente. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, hebreu dos hebreus. Segundo a lei foi fariseu, e segundo o zelo que havia na lei, ele foi irrepreensível. Estudou os pés dos mais sábios da época, que foram os pés de Gamaliel. Mas quando ele chega em Corinto, a capital do saber humano, de homens que encheram suas bibliotecas com suas erudições, cidade dos grandes filósofos, dos grandes luminares, sabe qual foi a pregação de Paulo? Eu não me propus saber nada entre vós, Corinto, a não ser Cristo e esse crucificado, porque a palavra da cruz é loucura para vocês que estão perdidos, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para nossas vidas. E Paulo vai dar ênfase a Cristo, e Paulo está preocupado porque ele implanta, ele prega o evangelho que Jesus é o que tem, em que Jesus é o suficiente, em que Jesus é que é eterno, é que Jesus é o cabeça de todo o principado, porque os agnósticos diziam que Jesus era mais um mediador entre Deus e os homens, e Paulo não, ele não é mais um, ele é o cabeça, ele que manda, ele que reina, ele que domina, ele tem cetro, ele tem equidade, ele tem domínio, ele não é mais um, ele é o único. Queriam comparar Jesus a anjos, queriam comparar Jesus a homens. Não pode compará-lo a homem, porque ele criou o homem, não pode compará-lo a anjos, porque ele que criou os anjos. Não
E Paulo chegou a dizer assim, cuidado que ninguém vos venha enganá-los com palavras persuasivas. E essa expressão, palavras persuasivas, essas palavras eram palavras usadas por advogados em tribunais, advogados de defesa, onde eles usavam todos os meandros do seu conhecimento, para tentar inocentar o cliente, que muitas vezes era culpado. Então, eles vão usar palavras usadas em tribunais por advogados de defesa, homens peritos em defender o erro, em defender o errado, e fazer com que o público e a plateia, o júri, fique a favor do culpado e absolva o culpado e condena muitas vezes o inocente. E eles vão usar esse tipo de palavras. E Paulo vai dizer, cuidado com esse tipo de palavras. Cuidado com essas palavras macias, persuasivas, de sabedoria humana, que isso não vai levar você a lugar nenhum. Porque Paulo está preocupado com essa seita. Mas repita assim comigo: porém está alegre. Porém está alegre. Por que Paulo está preocupado e ao mesmo tempo está alegre? Primeiro, ele olhou para a igreja de Colosso e viu características de uma igreja séria, e viu características e predicados de uma igreja verdadeira e poderosa. Primeiro, ele viu que a igreja verificando, ele viu a vossa boa ordem, e viu também, segunda coisa, firmeza. Tanto a palavra ordem quanto a palavra firmeza são palavras extraídas de um termo militar. Eu servi o quartel no Rio de Janeiro em 1991. Eu me lembro que o primeiro expediente que eu fazia lá era um expediente chamado Ordem Unida. E na Ordem Unida, o soldado fica atento à voz do seu comando, do seu superior, aonde nós iremos entrar em forma e fazer o que o seu comandante irá mandar naquele expediente chamado Ordem Unida. Ao comandante chegava grupamento, atenção, grupamento, sentido, pá, cobrir, grupamento, firme, pá, grupamento, descansar, tá, grupamento, sentido, pá, Ordem Unida, grupamento, ordenado, alto, todo mundo baixar, grupamento, atenção, grupamento, alto, pá. Se o comandante não fala nada, a gente não faz nada. Soldado em Ordem Unida não faz o que quer, o que gosta, o que pensa, o que sente, o que acha. Só faz o que o seu superior manda, e se não fizer, punido. Soldado em Ordem Unida não pode chegar, capitão, comandante, sargento, eu não quero fazer isso, eu estou com vontade, eu não gosto disso, isso aqui não é para mim. Não, ele faz o que o seu chefe manda. Aí Paulo olhou para uma igreja que eu estou observando, e eu estou vendo que vocês têm ordem, ou seja, vocês obedecem ao seu superior, vocês não fazem o que quer, vocês não fazem o que gosta, vocês fazem o que mandam, e por isso que vocês têm vitória. Quem não serve para obedecer, não serve para servir. Pastor, sou crente, mas eu não quero que ninguém mande na minha vida, então você ainda não é crente. Pastor, sou crente, mas quem manda na minha vida sou eu, então você ainda não é crente. Porque crente não tem querer. O crente ele obedece porque tem juízo, obedece para ter vitória, obedece para ter sucesso, obedece para ter glória, obedece para ter poder, obedece para vencer, obedece para chegar, obedece para galgar, obedece porque nós somos chamados para servir. É verdade. Então nesta noite eu tenho certeza que essa igreja caminha com ordem, prega com ordem, cresce com ordem, vai com ordem, avança com ordem, profetiza com ordem. É verdade. Faz a obra missionária com ordem. Nós somos a igreja comprada, lavada, remida, que obedece, que tem graça, e além disso tudo temos firmeza. Não é qualquer vento de doutrina que vai te
caminhando, ela tem obediência, ela não faz o que dá na cabeça, ela não faz o que pensa, que sempre se gosta, o que acha, o que quer. Não, tem regras, tem mandamentos, tem estatutos, tem regras. Assim seremos vencedores na presença de Deus. Mas Paulo viu também que essa igreja caminhava não só com ordem e firmeza, mas essa igreja tinha um proceder de igreja verdadeira. Você quer ver? Versículo 6: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor. Repita assim comigo: Cristo Jesus Senhor. O que você viu aqui? Cristo Jesus Senhor. Raciocine bem comigo. Pense comigo uma coisa agora. Cristo Jesus Senhor. O que temos aqui nessas entrelinhas? Cristo Jesus Senhor. Tá bom. Observe o Jesus que é pregado hoje na nossa mídia brasileira. Observe o perfil do Cristo que é pregado hoje. Você vai ter uma surpresa. Não é o Senhor. O Jesus que é pregado hoje pelos nossos televangelistas, alguns podem até serem teles, só não sei se são evangelistas. A ênfase do Jesus hoje é o Jesus curador. Observe bem. A ênfase do Jesus pregado hoje é o Jesus provedor das necessidades do homem. Irmãos, há uma busca desenfreada daquilo que Deus pode me dar. Agora, esse quadro tem que ser revertido. Nós precisamos de uma busca desenfreada por aquilo que eu posso dar a Deus. Porque o Evangelho, nos princípios, não era só o que Deus dava para o homem, era o que o homem tinha que dar para Deus. Mas hoje em dia não dá. Hoje em dia nós estamos muito, mas demais, seletivos no que tange a palavra de Deus. Já reparou que a gente agora só quer comer o filé mignon do cordeiro? Já reparou isso? Quando o povo sai do Egito, que vai comemorar a Páscoa, qual foi a Páscoa? Qual foi a ordem de Deus a Moisés? Coma o cordeiro inteiro. É cabeça, pé e do chá, é tudo. Mas estamos fazendo do cristianismo hoje uma churrascaria. Você senta e come só o que gosta. Estamos